Fala pessoal, Luiz Guilherme aqui, hein? Sejam muito bem-vindos ao canal e esse é o lugar onde eu planejei compartilhar um pouquinho dos meus pensamentos. Compartilhar com quem quiser me ouvir falando sobre os mais variados assuntos. Nesse primeiro vídeo eu procurei pensar um pouquinho sobre a relação entre o futebol e o sistema que a gente vive. Antes de mais nada, eu sei que eu acabei gravando o vídeo da maneira vertical. Eu sei que não é o formato ideal para o YouTube, só que eu só fui saber disso, eu só fui ser alertado sobre isso depois que o material já estava praticamente completo. Como vocês podem ver, eu sou totalmente inexperiente nesse tipo de conteúdo, mas de certa forma, para não perder todo o material produzido e já editado e trabalhado, eu resolvi deixar esse vídeo dessa forma, né? Ele é o meu primeiro, material, então eu sei que tem muita coisa para melhorar e nos próximos materiais produzidos eu já quero estar muito melhor preparado. Eu faço esse canal, sabe, sem pretensão nenhuma. Eu tenho a minha vida profissional à parte, pelo menos por hora, esse é o lugar que vai servir para mim apenas como um projeto pessoal, um lugar onde eu possa encontrar pessoas que compartilhem das mesmas ideias que as minhas, dos mesmos pensamentos que o meu. Então, sem mais delongas, bora pro texto. Observando alguns comportamentos e reações das torcidas dos clubes de futebol masculino do Brasil, especificamente. A gente pode citar exemplos da torcida do Corinthians, do Flamengo e acho que mais recentemente do que eu quero falar do Botafogo. Eu percebo um gancho, uma oportunidade de falar sobre um assunto, sobre um ponto que eu considero bem importante. Muitos torcedores, e aqui, pessoal, eu me coloco junto nesse bolo, sabe? Somos passionais. Em grande parte das ocasiões, a gente não é racional, de fato, e agimos de forma totalmente emocional. Isso nos leva, em momentos de fúria, raiva, insatisfação, diante de alguma fase ou algum acontecimento, a proferir palavras e xingamentos a jogadores, a treinadores, a dirigentes e presidentes do clube. Até aí, o que eu estou dizendo não é nenhuma grande novidade. Mas tem um ponto que eu gostaria de fazer uma conexão com isso que eu comecei dizendo de forma inicial. Nas últimas semanas, quem está dentro desse meio do futebol, quem é um apaixonado, quem acompanha as notícias, os jogos e tudo mais, vem acompanhando certas notícias sobre os casos de profissionais de futebol que trocam os seus respectivos lugares de trabalho e muitas vezes, em muitos casos, antes da finalização de um contrato que tinha sido previamente estabelecido, e trocam então o clube para um outro lugar, para um outro time que pague mais, que proporcione melhores condições financeiras. Novamente, até aí, nenhuma grande novidade que eu estou falando aqui. Porém, o que eu percebo é que cada vez mais isso tem se tornado grande destaque, tem ganhado muita visibilidade nas notícias e entre os assuntos, entre os torcedores, Eu acho que isso se acentuou principalmente desde a ida do atleta mais famoso do mundo inteiro, para a Arábia Saudita, o Cristiano Ronaldo. Então, se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vai perceber que isso não vem de hoje, se acentuou de fato nesses últimos anos, mas isso não começou, não é um fenômeno recente, De cabeça eu já consigo chutar, assim, consigo pensar rapidamente alguns atletas que deixaram, aqui o Brasil e foram em busca de mercados que não são tão bons tecnicamente, mas que compensam financeiramente. Um caso muito famoso dos anos 2000 ali é o Emerson Sheik. Acho que todo mundo que está dentro do futebol conhece ele, conhece um pouquinho da sua história. Eu acho que a partir desses anos, ali, primeira década desse século, segunda década, essas coisas foram aumentando, esses casos foram acontecendo cada vez mais, e muitos desses jogadores que, mesmo não estando em decadência física, técnica, procuram mercados melhores financeiramente, mesmo que esses mercados não estejam e não entreguem o desejado nível técnico que um jogador, na teoria, deveria buscar, campeonatos de altíssimo nível, campeonatos inglês, italiano, alemão, etc. E nos últimos anos, acho que isso se agravou ainda mais. E o que eu queria falar aqui é que eu recentemente assisti a uma entrevista do agora, ex-treinador do Botafogo, o português Luiz Castro. Desde a última semana, o seu nome esteve vinculado a notícias de uma suposta ida sua, para a Liga Saudita de Futebol. Isso não pegou bem diante da torcida botafoguense, como já era de se esperar. Na última quarta-feira, o seu nome foi vaiado em pleno Newton Santos, estádio que é onde o Botafogo manda os seus jogos. Ele foi calorosamente chamado de mercenário pela inflamada torcida botafoguense. Um dos pontos que eu quero chamar a atenção aqui é: Botafogo, ele é líder do Campeonato Brasileiro e ele tá de fato jogando futebol legal, ele tá conquistando resultados. Claro, você é livre para argumentar que o campeonato só está no começo, e sim, foram apenas 12 das 38 rodadas e muita coisa de fato pode acontecer. Isso é um ponto.
Outro ponto importante também que tem a ver com essa passionalidade dos torcedores e o seu entendimento é que o Botafogo, um dos clubes mais tradicionais da história do Brasil, né? Um clube que foi um notório vencedor lá em épocas passadas, mas que é fato que já há anos não conquista nada de relevante, né, dentro do cenário nacional. Essa liderança inédita do Botafogo, e até um pouquinho surpreendente de certa forma, principalmente nesse começo do campeonato, passa, além de outros fatores que eu não vou entrar aqui de fato, mas passa sim pelo trabalho e mãos do técnico português, do Luiz Castro, isso é fato. Então, não é incomum, diante do contexto que a gente vive, do contexto do futebol brasileiro, que essa suposta notícia de que o treinador possa deixar o cargo no meio do seu contrato, no meio do campeonato em que o Botafogo é líder, deixa os torcedores totalmente irritados. É entendível, né? Isso é justificável, certo? Então, o seu trabalho ele acabou consequentemente criando expectativas diante daquele torcedor mais passional, né? Mesmo que essa parte das expectativas não tenha nada a ver com o português, né? Já que somos nós mesmos que criamos as nossas próprias expectativas em relação a qualquer coisa. E quando essa coisa de fato não acontece, ela acaba deixando a gente frustrado. Mas claro, isso aí é uma mensagem, uma conversa para outro assunto. Também existem outros importantes que a gente pode colocar dentro dessa conversa, certo? A gente pode argumentar sobre o calendário espremido do futebol brasileiro, por exemplo, né? Esse calendário injusto com a maioria dos clubes, né? Principalmente os clubes de menor, né? Menor poder financeiro, essa disparidade financeira entre todos os clubes do Brasil, né? Se a gente tirar os grandes ali, né? Fica uma disparidade muito grande. A qualidade técnica dos gramados, né? Estádios, infraestrutura, centros de treinamento, dinheiro que as emissoras de TV distribuem para cada time, mas observando o fato pelo fato, é que o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro com 7 pontos de diferença pro segundo colocado, o Grêmio, pelo menos até esse momento. E o que eu quero deixar claro aqui é que eu tô tentando fazer de certa forma, um malabarismo, tô tentando justificar e pensar essa excessiva passionalidade, que é irracional em vários momentos, dos torcedores diante de casos como esses que a gente tem constantemente observado, de profissionais do futebol que deixam seus trabalhos no meio, entre aspas, e saem diante de ofertas consideradas irrecusáveis, que quer você queira, quer você goste ou não, está se tornando cada vez mais comum dentro do mundo do futebol. Consequentemente, o que eu estou propondo aqui é pensar um outro direcionamento para a nossa raiva, pensar um outro lugar para a gente destinar a nossa fúria, essa indignação diante de casos como esse, que infelizmente estão se tornando cada vez mais comuns, e pensando que nós somos irracionais quando se trata de futebol. Dito todo esse contexto, toda essa preparação do terreno, a gente consegue, né, ter uma mínima dimensão da importância do trabalho do Luiz Castro e da consequência fúria, da consequência indignação dos torcedores botafoguenses diante de uma possível quebra desse contrato e de um trabalho que vai ser interrompido no meio caso eventualmente ele saia. A gente pode puxar também outros exemplos de outras torcidas também, né? Não só do Botafogo, a gente pode pensar e lembrar de casos da torcida corintiana, né? O meu time do coração, e a gente pode pensar no ex-técnico do Corinthians, né? O conterrâneo do Luiz Castro, o Vitor Pereira, ambos são portugueses, né? E só que existe uma diferença entre o trabalho do Vitor Pereira e do Luiz Castro, porque um foi muito transparente e outro não. O Vitor Pereira, ele não justificou essa saída de uma forma que a torcida aceitasse. Ele usou exemplos de família, ele usou exemplo que a sogra dele estava mal, mas hoje, depois de muito tempo, depois de quase um ano, a gente sabe que, na verdade, foi também por motivos financeiros. Isso é só um caso para a gente entender, né, que está sendo constante esses profissionais, né, saindo do mercado, né, em busca de dinheiro, no mercado brasileiro. Então, voltando à entrevista do Luiz Castro, ele disse com todas as palavras que ele está pensando financeiramente nele e na sua família. Isso também é uma justificativa muito utilizada por todos os profissionais. Abre aspas, que eu inventei aqui. Precisamos garantir um melhor futuro para minha família e condições para os meus. Eu não estou tentando aqui validar o discurso do Luiz Castro. Estou apenas propondo uma reflexão que vá para além disso. Você pode e tem o total direito de pensar, mas ele já tem grana suficiente, né? Ele já ganha muito bem. De fato, se comparado à grande maioria da nossa população, que ganharia de 0 a 2 mil reais, o salário dele como treinador de futebol deve girar em torno aí, aqui no Brasil, o chuto de uns 50 a 200 mil reais mensais. O que o clube da Arábia Saudita, o Al Nassr, supostamente estaria oferecendo para ele seria algo em torno de 2,5 milhões mensais. Cara, assustador. Valores, né, astronômicos. Infelizmente, quer que a gente xingue, vai, grite, se indigne, né, faça o que for, essa já é e vai continuar sendo cada vez mais a realidade de vários profissionais do nosso meio. Consequentemente, de nós torcedores, né, já que a gente é um apaixonado e vai estar acompanhando e vai continuar acompanhando nossos clubes. Como eu disse, é uma paixão irracional, né, algo que a gente não consegue explicar. E a gente não tem muito poder de ação, a não ser torcer e apoiar. Então, é fato que a gente está vendo, né, vários atletas de alto nível, não só os brasileiros, indo jogar em várias ligas, né, consideradas
inferiores tecnicamente em troca de salários estratosféricos, né? Cristiano Ronaldo, os franceses Kanté, Benzema, até o Messi, só que o Messi foi pro mercado, né, estadunidense, né? Que é inferior tecnicamente, mas também que vai ganhar muito dinheiro. Nesse ponto aqui, o que eu penso é que eu não julgo os atletas. Eu não sei o que eu faria de fato se me oferecesse um salário desse. Eu posso sim garantir a sobrevivência da minha família inteira. Eu posso garantir da minha geração de 2, 3, até mesmo 4 gerações, sem contar amigos, pessoas próximas, primos, etc, que a gente pode ajudar. E como não pensar em sobrevivência, né, dos nossos, dos meus, diante desse sistema que a gente vive, né? A gente não é autossuficiente, né? A gente precisa trabalhar para viver, precisamos trabalhar para pagar um aluguel, para ter uma casa, para comer, para viajar, para beber água. A gente precisa pagar para viver minimamente bem. Ou seja, a gente está sim sobrevivendo. Não é errado a gente dizer que a gente está sobrevivendo. Uns, é claro, tem mais facilidades, mais regalias, mais oportunidades, mais heranças. Então, como julgar essas pessoas, né, que só entre aspas, estão querendo garantir a sobrevivência dos seus? Da forma que eu tô falando, parece que eu tô passando um pano, né, os atletas ou os treinadores. Mas é fato também que a sua imensa e grande maioria desses atletas, eles não têm uma consciência social, certo? Muitos cresceram na pior das realidades e até é surpreendente quando a gente observa um atleta que tem uma consciência social mais aflorada, digamos assim. E que não são todos que terão as mesmas oportunidades dentro do sistema em que a gente vive. Eu vou entrar no ponto da meritocracia aqui, né, das oportunidades que cada um tem. Eu acho que isso é papo, né, para outro vídeo. Eu acho que por tudo que eu tô dizendo aqui, você que tá assistindo esse vídeo já entendeu, já sabe mais ou menos como eu penso em relação a tudo isso. Não preciso verbalizar isso. Mas se não ficou claro, eu quero deixar. A conexão que eu tô propondo fazer aqui é a seguinte: esse aumento desenfreado de atletas que estão indo em busca de salários exorbitantes é inevitável. Não vai parar de acontecer diante do sistema econômico que a gente está vivendo, que move a nossa sociedade, que é o capitalismo. Mesmo que isso custe a quebra de um contrato no meio, mesmo que isso custe a quebra de uma promessa que o atleta fez, um vínculo que ele criou com o clube, que ele beijou o escudo diante da torcida apaixonada ali no estádio, diante da oportunidade de jogar em ligas de maior nível técnico, de conquistar, né, as maiores glórias individuais e coletivas que o esporte pode proporcionar. Diante do sistema que a gente vive, isso é inevitável. Acho que cada vez mais esse movimento vai acontecer. O capitalismo é isso, é lucro sobre o lucro, o ganho sobre o ganho. O capitalismo, já dizia um professor meu, ele é incessante, ele não para, e ele já se apropriou do futebol, tem muito tempo isso. E nós custamos a enxergar, ou a gente não quis enxergar mesmo, né? Se estamos cada vez mais acostumados, mais assustados, na verdade, com os valores de passes de jogadores, né, o quanto eles valem, né, para o mercado do futebol, a gente vai ficar ainda mais assustado dentro dos próximos anos. Se achamos um absurdo que um treinador que ganhe seus 100, 200, 300 mil reais mensais deixe um trabalho, uma vida ótima e muito privilegiada se comparada à grande maioria da realidade brasileira e do mundo, para ganhar ali 2,5 milhões mensais em um outro lugar, a gente vai achar ainda mais absurdo quando esses valores continuarem a subir. E eles tendem a subir e vão continuar subindo cada vez mais em um ritmo que vai ser cada vez mais difícil que a gente se adapte. O capitalismo, ele não freia, ele se adapta, ele vai continuar se expandindo cada vez mais. Percebemos também um aumento, né, das dívidas dos clubes brasileiros. Vários dos clubes aí que estão devendo bilhões e bilhões e tendo que criar maneiras e mecanismos para se adaptar, criando sociedades abertas onde um magnata, né, um empresário pode comprar um clube e dessa forma salvar esse clube, um clube tão amado e tão, de certa forma, sacralizado, né? Consequentemente, vai mandar e vai poder ser relevante dentro do futebol quem tiver dinheiro. O clube que tiver um dono rico. Essa já é uma realidade em muitos contextos. O ponto de toda essa reflexão é que de nada adianta, na minha opinião, xingar, quebrar estádio, proferir o ódio para atleta, para treinador. Pelo menos eu acho que nada adianta, né? Pelo menos esse é o modo que eu enxergo as coisas. Eu acho que você pode, né? E é livre para discordar, né? E achar, né? Se você pensa que a revolução, que o quebra-pau, que a destruição ali é o caminho, eu vou te entender, não vou te julgar. Porém, eu quero que vocês percebam aqui que eu não tô colocando no mesmo balaio, no mesmo bolo, atletas, treinadores, dos dirigentes, empresários e cartolas. Eu acho que são coisas distintas. Eu tô falando dos atletas em específico e dos treinadores. No lugar dos atletas, em sua grande maioria, de origem extremamente humilde, o que você faria com esse dinheiro? Um pai, um filho, uma mãe, amigo, primo, mulher? Ah, mas eu doaria meu dinheiro todo? Será que doaria mesmo? De verdade? Será que você também não preferia ajudar e garantir os seus? O futuro dos seus? Esse sistema que a gente vive? Sistema de sobrevivência? Na minha humilde opinião, o mal, entre aspas, nisso é o nosso próprio sistema econômico. Enquanto ele vigiar, essa será a nossa realidade. Pois ele absorve todas as nossas relações, né? O capitalismo, ele já absorveu o futebol, que é algo mágico, que é inexplicável, racional. O futebol já sucumbiu diante desse mercado. Acredito que o que mais vale aqui é nós termos essa consciência, uma consciência crítica de que existem coisas acima do futebol.
futebol. Essas coisas ditam o ritmo e o andamento de vários âmbitos da nossa sociedade. Os clubes que moram dentro de nossos corações também não escapam dessa infeliz, digamos assim, realidade. Se tivermos, eu acredito, essa consciência, mesmo que mínima, e se possível, conseguimos passar adiante essa ideia para que cada vez mais pessoas tenham também essa consciência que o futebol não é só o futebol, não está só dentro do campo. Talvez isso seja um ganho, ou talvez eu só esteja sonhando um pouquinho demais. É isso aí, galera. Se você curtiu o que eu disse, ou se você quer me apoiar de qualquer forma, deixa o like aí. Se você não curtiu o texto, ou não concorda muito com o que eu disse, mas gosta de mim de qualquer forma, deixa o like também. Se você não gosta, né, do que eu produzi, se você não gosta de mim também, né, tudo bem, né, eu respeito e vida que segue. Mas então é isso, galera. Eu agradeço do coração quem ficou aí até o final, né, me ouvindo falar até o final desse vídeo. E eu agradeço do fundo do meu coração por ter assistido, por ter clicado no link, sabe, e por ter disposto, né, pouco de energia e tempo para me ouvir falando. Meu mais sincero agradecimento e até a próxima. Valeu!